Agora no canal, gostaria de dar as boas-vindas. Nós ainda estamos, por conta da pandemia, dessa fase vermelha, de restrição. Esse é um culto gravado, né? Não tem ninguém na nossa igreja hoje, apenas a nossa equipe de transmissão. Mas você é o nosso convidado especial. Hoje a igreja, fisicamente, ela não está reunida, mas ela está reunida em espírito, em oração. A sua casa hoje se torna um templo. Você hoje é o templo do Espírito Santo, se assim você o permitir. Então que este culto seja um culto abençoado por Deus, seja um culto que nos inspire a abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o Espírito Santo possa habitar em nós e realizar a obra que Ele tanto deseja. Queridos, nós teremos hoje um culto especial, porque nós temos a participação do nosso querido irmão Marcos Jardim, que vai compartilhar a palavra, a Bíblia. Nós temos a presença também da nossa querida irmã Aline, que vai louvar o nome de Deus através dos louvores, das músicas. E então, para nós iniciarmos este culto, gostaria que nós orássemos para pedir a presença de Deus. Vamos orar então? Querido Pai, Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nosso Consolador, nosso Salvador, nosso Mantenedor. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer a mais um encontro com o Senhor, a mais um culto de adoração, de louvor, um culto em que nós podemos ter um encontro pessoal contigo, Senhor. São momentos em que nós abrimos o nosso coração, permitimos que o Senhor fale conosco. São momentos que Teu Espírito Santo causa a impressão que nós precisamos para continuar firmes na fé, para que a nossa fé aumente e para que o Senhor derrame o Teu poder para enfrentarmos todas as dificuldades, as nossas lutas que temos em nossas vidas, Senhor. Pai amado, pedimos que o Senhor abençoe este culto, venha estar presente, venha abençoar a cada pessoa que está nesse momento assistindo ao culto, possamos ouvir de Ti a Tua voz, possamos receber de Ti o poder, Senhor, para continuarmos lutando aqui nessa vida e compartilharmos o Teu amor a todas aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Esteja conosco, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos, no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora eu gostaria de chamar a irmã Aline para louvar o nome do Senhor. Aline, Deus te abençoe, viu? Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas
do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei. E os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Hoje é quarta-feira. Como toda quarta-feira, nós costumamos ter um momento especial de oração. Acho que você deve estar com saudade, né, de vir aqui à igreja, ajoelhar aqui, fazer o pedido de oração, o seu pedido de oração, e todos nós em comunidade, como igreja, orarmos a Deus por esses pedidos. Mas enquanto isso não acontece, continue colocando aí no chat. Nós continuamos em oração, virtualmente, que cada um orando pelo outro. Tiago fala que quando a gente tiver algum problema, a gente deve levar para os irmãos da igreja e juntos a gente ora e que Deus vai atender a oração do necessitado. Eu queria falar de alguns pedidos que foram feitos ao longo da semana, não necessariamente de hoje, mas que a gente lembrasse, são pedidos que a gente precisa orar sempre por eles. A Crislaine pede oração pelo Tiago, esposo, que está com problemas do seu emprego. Crislaine, nós vamos continuar orando pelo seu esposo, tá bom? Pela sua família. A Keva também aqui da igreja pede oração por situações de família que está enfrentando, a irmã, orações difíceis, situações difíceis, vamos orar, tá bom? O Pedro Rodrigues também pede oração, Pedrinho, pela família, conflitos pessoais, e Deus sabe tudo, Pedro, Deus vai atender a sua oração. A Zuleika também está pedindo aqui pela irmã, doença grave, problema de cirurgia, também pela Érica com problema de depressão, pela família. Zuleika, estaremos orando também por você. O irmão Misael também pede oração por toda a família. A Lia também pede oração pela família. A Susan pede oração pela completa restauração do pai. Teve um probleminha de saúde, que a gente continue orando pelo pai da Susan. Aline, Tiago também, nós já falamos aqui, passaram por muitos problemas aí esses dias, né, Aline? Covid, problemas de familiares internados, até perda de familiares. Vamos orar então pela família da Aline também. A Isa pede oração especial pelo Rubem, seu esposo, pelo emprego, que ele consiga
um emprego, um posicionamento, assim como ele está pedindo já há algum tempo também. A Daniela, a esposa do Cecílio, pede oração pela sua saúde, pela saúde da bebê Helena, né? Daniela, nós vamos continuar orando por você também. A Sueni pede oração pela sua mãe, que continua lá com os problemas de saúde, está na Unicamp ainda, e que continue com ela. Também o Kleber, que a gente tem orado aqui vários dias, vamos continuar orando pelo ancião lá do Jardim São Luís, que ele, Kleber, que você possa se recuperar por completo. Sei que você já melhorou, sei que as orações estão sendo atendidas, mas peço pela sua recuperação por completo. Você pode se ajoelhar onde você está, se você está no carro, se você está na sua casa, se você está no seu lugar de conforto, mas se você puder, vamos ajoelhar, vamos orar a Deus e vamos clamar por esses pedidos e tantos outros que eu sei que está aqui no coração de cada um de vocês, e a gente nem sabe, né? Mas Deus sabe tudo, Deus tudo vê, e Deus tem poder para te dar a cura e a solução dos seus problemas. Vamos nos ajoelhar. Querido e grandioso Deus que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Em meio a tantos problemas de pandemia, em meio a tantos problemas de Covid, problemas de emprego, problemas de saúde, Pai, ainda temos liberdade religiosa, Pai. Ainda temos a liberdade de nos colocarmos de joelhos, Pai, e clamarmos a Ti, Pai. Sabemos que talvez um dia essa liberdade vai ser nos tirada, Pai. Mas enquanto isso, Senhor, queremos estar na Sua presença, queremos estar de joelhos, clamando, Senhor, dos céus as bênçãos prometidas, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sobre esses pedidos que eu falei aqui, Pai. São todas pessoas muito queridas da nossa igreja, Pai. São pessoas que estão clamando a Ti, Pai, por uma libertação, por uma cura, pela paz, Senhor, pela conversão dos seus familiares, Senhor. Toca no coração de cada pessoa que foi mencionada aqui, Pai. Toca no coração desses familiares que precisam aceitar a sua salvação, Pai. A salvação que é de graça, que está aberta a cada um de nós, Pai. Toca também, Senhor, nas feridas, na saúde, naquelas curas que nós tanto queremos, Pai, e te imploramos, Senhor. Sabemos que muitas vezes os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, Pai. Mas também sabemos que o Senhor nos conhece, Pai. Sabe a nossa pequenez, e que sabemos que nós também não sabemos pedir, Pai. Mas te clamamos, Pai. Te clamamos pela cura também dessas pessoas, Pai. Também te pedimos uma bênção especial, Senhor, sobre o Marcos Jardim, Pai, o seu servo, que vai abrir a sua palavra para falar de um assunto tão desejado por nós hoje, Pai. Que o Senhor volte logo, Pai. Que o Senhor dê totalmente a libertação e que nunca mais haja morte, nem pranto, nem dor, que a gente possa dizer que todas essas coisas foram passadas, Pai. Volte logo, Pai. Volte aqui enquanto nós estamos aqui de pé ainda, Senhor. E nos ajude a ajudar a outros para também alcançar a sua salvação e ter essa esperança que nós temos. Tudo isso nós te pedimos e te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, você acredita que Jesus Cristo está voltando? Vamos cantar, vamos louvar com muita força. Se você crê nisso, cante com a gente. É o hino do nosso Inário Adventista, o hino 128. Ele está voltando. Que a gente possa clamar a Deus e cantar com todo entusiasmo.
Boa noite, sejam bem-vindos a este culto na Igreja Central de Valinhos. Vou pedir permissão para tirar aqui a minha máscara, vai ficar melhor. Nós estamos com distanciamento aqui com o pessoal da equipe. Mais uma vez, é um prazer, é um privilégio estar aqui na Igreja Central de Valinhos para adorar o nome do nosso Deus. O texto que nós escolhemos nesta noite está no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 35 em diante. O título do meu sermão é O Guarda Noturno. Um título diferente, peculiar. E ao longo do meu sermão você vai entender por que escolhi esse título, O Guarda Noturno. Preste atenção na mensagem que Deus tem para você e para mim também nesta noite. Lucas, no capítulo 12, verso 35 em diante. Você sabe quem é Lucas? Lucas era um grego que se tornou um cristão através de uma das pregações de Paulo, quando estava fundando uma igreja em Troade. Esse é Lucas. Então nós iremos ler o que ele nos relata aqui em sua epístola. Lucas, capítulo 12, verso 35 em diante, ele começa dizendo o seguinte: cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que, esperando pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhes abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontres vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando os servirás. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria ele, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebido, diz o texto, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, veja, esta é uma parábola contada por Jesus aos seus discípulos. Esse meu sermão eu quero dividir em duas etapas. Esta parábola contada a todos, porque a pergunta seguinte de Pedro é: a quem se dirige essas palavras, Senhor? A quem se dirige essa parábola? E essa parábola e esse texto, ele se dirige primeiramente a todos. Todos os cristãos, de todas as épocas. E a segunda parte do meu sermão, ela vai estar mais direcionada a você que é um adventista do sétimo dia. Então, na primeira parte, nós podemos perceber que Jesus disse: olha, esteja cingido o seu corpo, vestido, e com as lâmpadas acesas. E pelo que Jesus conta nessa parábola, era de noite. E como é que a pessoa vai dormir vestido? Normalmente você veste uma roupa bem leve, alguns dormem sem camisa, bem à vontade. Mas nesta noite que Jesus está contando a respeito da sua vinda, Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos estar vestidos, prontos, lâmpadas acesas, não apagadas. E onde nós podemos ver essas mesmas palavras? Em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, que Jesus aconselha a mim e a você a comprar ouro provado no fogo e vestimentas brancas para que nós nos vistamos e não apareça a nossa nudez. Lembra desse conselho que Jesus nos dá?
Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aqui nesta parábola, Jesus está dizendo para todos os cristãos, todos aqueles que conhecem a Jesus, que neste momento da volta de Jesus estejam prontos, vestidos, lâmpadas acesas. Outro detalhe importante e interessante aqui nesta parábola é que nós devemos ser semelhantes a homens que esperam pelo noivo quando sai de uma festa de casamento e retorna. E diz aqui o texto bíblico que quando esse noivo bater a porta, você esteja pronto para abrir. Isso quer dizer que este homem, semelhantes a homens que esteja pronto para abrir a porta para a entrada do noivo, ele não está dormindo. Ele está atento. Ele está, desculpa a expressão jovem, ele está ligado. Está atento. E é assim que devem estar todos os cristãos. Todos aqueles que conhecem a Jesus. Prontos. Vestidos, lâmpadas acesas nas mãos, pronto para abrir a porta para a entrada do noivo. É assim que deve ser. Nós devemos estar vigilantes, atentos, não dormir, nem cochilar. Outro dia eu estava em viagem, eu cheguei bem tarde na minha casa. Eu moro num condomínio de prédios. Umas 2 horas da manhã, mais ou menos, 1h30, 2 horas da manhã. Eu cheguei com o meu carro, parei na porta do condomínio, e quem abre o portão é sempre o porteiro, lá do meu prédio. A gente não tem um controle para entrar automaticamente. Você tem que parar na porta, ele vai identificar e vai abrir a porta para você. E eu fiquei ali na porta do meu condomínio, olhei, e nada. Falei, não vou buzinar, porque 2 horas da manhã, vou acordar o pessoal do prédio. Depois eles vão me pegar à noite aí, depois eu... E eu fiquei ali, esperei um pouquinho, o carro ligado, o farol aceso. Fiquei um pouco com medo de sair do carro, porque sempre nunca se sabe, né? Mas como demorou ali 5 minutos, quase 10 minutos, eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa com esse camarada, com esse guarda. E eu saí do meu carro e cheguei na portaria ali, fiquei olhando, é tudo isso filme, né? Tudo escuro, a portaria do prédio, e fiquei olhando, tentando identificar, tentando achar ele, cadê esse camarada? Daqui a pouco, eu encosto bem o rosto assim, né? Porque para tentar enxergar o que estava acontecendo lá dentro, está o guarda lá, assim, dormindo profundamente. Olha a minha situação. O que eu faço? Qual que era a função dele? Estar atento, olhando as câmeras, olhando a rua. Essa era a função dele. Mas ele não estava cumprindo a função dele corretamente, porque ele estava dormindo quando ele deveria estar atento. É bem verdade que eu poderia ter feito uma reclamação dele para o síndico, mas eu não quis fazer isto. É um camarada muito bacana, muito legal. Toda vez que eu saio com o meu cachorro para passear, ele me cumprimenta, a gente se conhece e tudo. E quando ele acordou, ele ficou tão desesperado que ele não sabia o que ele fazia. Ele ficou perdido, não sabe que botão para poder abrir. Sabe que Jesus vai encontrar muitos cristãos também desta forma. Dormindo, cochilando quando no seu posto deveria estar atento. E essa parábola nós temos uma certeza, nós não sabemos o dia e nem a hora da vinda do noivo, como diz aqui a parábola. Qual deve ser então a nossa postura? Nós que somos adventistas do 7º dia. Nós sabemos dos sinais. Os sinais revelam que Jesus está bem perto de voltar. Qual deve ser a nossa postura? Estar preparado, estar atento. Melhor, nós devemos estar ajudando outros a se prepararem para a vinda de Cristo. Esta é a sua função. Quando você entra num avião, quem já andou de avião, a equipe, aqui tem uma equipe grande aqui na igreja, quando você entra num avião, as primeiras orientações antes de você levantar voo, qual que é? O que a aeromoça diz, o comissário de bordo fala? Se acontecer alguma coisa nos céus e despressurizar a cabine, vão cair máscaras na sua frente. O que você deve fazer com as máscaras? Primeiro, coloque em você. E depois, você auxilia alguém. Primeiro você. Nós, adventistas, nós devemos ser os primeiros a estarem preparados. A volta de Cristo não pode pegar nós de surpresa, irmãos. Não podem. Como? No verso 38 diz que ele quer
quer ele venha na segunda vigília, quer venha na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Aqui a Bíblia menciona, o próprio Cristo, o próprio Jesus menciona na segunda vigília ou na terceira vigília. O judeu separa a noite em 3 vigílias, em períodos de 4 horas cada vigília. Começando às 6 horas da tarde. Começou a escurecer, que é o pôr do sol do judeu, ele já começa a contar a primeira vigília. Então, só a título de curiosidade, você que está aí nos assistindo, a equipe que está aqui também, então se as vigílias começavam a ser contadas às 6 horas, e são períodos de 4 horas, então das 6 às 10, primeira vigília. Das 10 às 2 da manhã, segunda vigília. E das 2 da manhã até às 6 da manhã, quando começa a clarear o dia, a terceira vigília. Jesus está dizendo que ele pode vir na segunda ou terceira vigília, ou seja, a parte mais escura da noite. Que talvez seja o momento que você esteja mais cansado, que você esteja já exausto, esteja num sono profundo. Mas Jesus diz, cuidado, para que esse dia não seja uma segunda ou uma terceira vigília. E nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Você acredite ou não, é isso que está acontecendo. O que nós estamos enfrentando dessa pandemia, não se esqueça que isso é um tubo de ensaio. As coisas vão complicar mais ainda. Eu não quero ser aqui o profeta do caos de forma nenhuma, mas as coisas, como a própria Bíblia diz, elas vão de mal a pior. Não tem saída, irmãos. Nós estamos andando num caminho que vão se afunilando cada vez mais. Não espere coisas boas vir pela frente, a não ser a volta de Cristo. Terceira vigília. Você está esperando esse dia? Você está aguardando? Você está almejando esse dia, o dia da volta de Cristo? Como está o seu preparativo? Aqui diz que o ladrão, a pessoa tem que estar atento como se o ladrão fosse a tua casa. E o ladrão, ele não manda um WhatsApp para você dizendo, olha, eu vou entrar na sua casa no dia 18 de março de 2021, às 19h30. É assim que o ladrão faz? Não. Ele pega você de surpresa. E Jesus diz, cuidado para que esse dia não pegue você de surpresa como um ladrão. O ladrão não envia uma mensagem. Quando você pensa que não, ele já está atento. Nós deveríamos estar atentos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse é um livro da Bíblia bem conhecido pelos adventistas do 7º dia. E Apocalipse, capítulo 18, ele fala uma coisa muito importante para nós, que é o anúncio da queda de Babilônia. Está o título ali, antes do capítulo 18. Então, Apocalipse, capítulo 18, versos 1 em diante. 18, 1 em diante. Diz assim, olha. Depois destas coisas, que coisas? Interessante. A Bíblia você tem que estar sempre fazendo uma pergunta. O que a Bíblia está querendo dizer? Depois destas coisas, quais coisas? Se você pega capítulos anteriores, lá fala da Apocalipse capítulo 14, versos 6, 7, bem conhecido de todos nós, que é o anjo pregando a volta de Cristo, o juízo que virá sobre essa terra. Depois fala dos 7 flagelos que cairão sobre a terra. E aí sim, vem que depois dessas coisas, depois da pregação, da tríplice mensagem angélica, depois de cair as 7 pragas, aí sim, depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha uma grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. E você que é adventista, nós sabemos de que esta é uma igreja representando este anjo, portador de boas novas. E o que essa igreja, essa igreja que tem essa missão de falar dessas boas novas vai estar pregando neste momento? Agora é um outro momento. É um momento finalzinho. E vai estar dizendo o seguinte, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo o gênero de aves imundas e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu,
para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até os céus e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe a retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida misturada, dobrando para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhes de igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isto, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, que são morte, pranto, fome, peste, e será consumido de fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão de quem é Babilônia. Você sabe quem é Babilônia. Nós aqui sabemos quem é Babilônia. Então não quero entrar no mérito da Babilônia, quem seja Babilônia. Você sabe quem é. Não é o foco do meu sermão de explicar escatologicamente quem é Babilônia, porque você sabe quem é Babilônia. O que eu quero, ao mencionar esse texto, é que a pregação desta igreja é para que todos saiam desta Babilônia. Onde você já ouviu falar a respeito de Babilônia? Primeira vez que a gente ouve falar em profecias sobre Babilônia, Daniel. O primeiro reino mundial, Babilônia. Não é isto? Estátua de Nabucodonosor. A cabeça era de ouro. Quem que era? Babilônia. E alguns detalhes importantes aqui, por que eu estou mencionando Daniel, todo o capítulo de Daniel? Veja que no período de Daniel, isso no ano 560 antes de Cristo, diz que Babilônia dominava o mundo. Faça uma associação de Daniel, no livro de Daniel, com este capítulo de Babilônia, de Apocalipse 18. Babilônia dominava o mundo. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 1. Babilônia, ela sitiou Jerusalém. Está lá em Daniel, capítulo 1 também. Mas em Babilônia existiam 4 jovens hebreus que foram levados cativos por Babilônia. E esses jovens, eles não se misturavam com Babilônia. Lembram? 4 hebreus que não se misturavam com Babilônia. E o que eles não fizeram lá, no meio da Babilônia? Não comeram e não beberam as iguarias de Babilônia. Isso leva a entender que eu e você também temos que ter essa mesma postura desses judeus, desses hebreus. Eles não comeram, eles não se misturaram com Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 5 e verso 8. Porém, foi feita uma imagem de Babilônia. Lembra? Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, ele fez uma estátua toda de ouro. No sonho que Deus havia dado para ele, era somente a cabeça que era Babilônia, mas ele não. Ele fez toda a estátua de ouro de Babilônia, representando Babilônia. E é interessante que nós podemos perceber que lá em Daniel capítulo 3, verso 3, diz que as medidas dessa estátua eram 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Mas é interessante nós notarmos que aquilo representava a adoração à Babilônia. E Babilônia tinha um panteão de deuses que eram adorados por eles, que são 600 deuses. Você pega o panteão de deuses, são 600 deuses, mais 60 côvados e mais 6 côvados de altura, dá 666. Te lembra alguma coisa isto? O sinal da besta? O que está bem perto de ocorrer com todos nós? Isso está em Daniel capítulo 3, verso 3. Esse 666 ele aparece. Agora, houve um decreto para que todos adorassem Babilônia. Lembra? Eu estou mencionando o livro de Daniel. Isso está em Daniel capítulo 3, verso 5. Todos, ricos e pobres, servos, escravos, todos tinham que fazer o quê? Se curvar diante de Babilônia. Da estátua que foi feita. Da imagem que foi feita de Babilônia. É interessante nós percebermos, queridos, que a história ela se repete. Porque lá houve um decreto de morte para aqueles que não adorassem Babilônia. Lembra? Está em Daniel capítulo 3, verso 6. E os 3 jovens hebreus, eles não se curvaram diante daquela estátua, daquela imagem de Babilônia, no campo de Duram.
Eles nem mesmo fizeram uma flexão no joelho para se ajoelhar diante de Babilônia. E houve um decreto de morte. Como também haverá um decreto de morte. E Deus, então, fez um julgamento de Babilônia. Isso está em Daniel capítulo 4, verso 20, e também em Daniel capítulo 5, verso 5. Deus escreveu na parede: pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus julga a Babilônia. E por último, Deus destrói Babilônia. Está em Daniel capítulo 5, verso 31. Deus destruiu Babilônia. E diz a Bíblia, verso 30, e diz a Bíblia que naquela mesma noite que ele escreveu que foi pesado os seus pecados na balança de Deus, foi achado em falta, e naquela mesma noite, Babilônia foi destruída por completo. Haverá um tempo que Babilônia também será destruída. Porém, a boa notícia é que Daniel capítulo 12, do verso 1 até o 3, diz que se levanta quem? Miguel, o príncipe, que representa Jesus, para defender o seu povo, para defender os seus filhos, para livrar os seus filhos. E não é isso que vai acontecer conosco? Quando Jesus voltar, ele também vai se levantar e defender o seu povo, os seus filhos. Por isso, eu apelo ao seu coração nesta noite. Não deixe o terror do vírus te atingir. Você tem um Deus mais poderoso do que o vírus. Você tem um Deus que tem mais autoridade do que o governador, do que o presidente, do que qualquer um neste mundo. Ele cuida de você. Ele tem um plano para a tua vida. Ele não vai deixar você sucumbir. A Bíblia diz que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confie nesse Deus Todo-Poderoso, este Miguel que levantará e defenderá os seus filhos. Deus não precisa de um vírus para tirar a sua vida. Ele pode fazer isso à noite, quando você estiver dormindo, em perfeita saúde. Deus não precisa. Mas se Ele não faz isso com você, porque Ele tem um plano para a tua vida. Confie nele. Agora vem uma mensagem para os adventistas. Mais especificamente para os adventistas. Vamos voltar para o texto de Lucas. Lucas, capítulo 12, novamente. A segunda parte dessa parábola que Jesus contou. E eu me identifiquei com essa parábola, principalmente nessa segunda parte. Lucas, capítulo 12, no verso 41. Pedro, diz o texto bíblico. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou para todos? Olha a pergunta de Pedro agora, depois que ele ouviu tudo aquilo que nós já mencionamos aqui no sermão. Mas, Senhor, tudo isso que eu estou falando, é para nós, os teus discípulos, ou é para todo mundo? Olha o que Jesus disse, verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o seu sustento? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou confiando a vocês a pregação do Evangelho para os outros. Então, essa parábola é para vocês, especificamente, essa parte. Olha o que ele diz mais. Verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Jesus só faltou ele completar aqui, né? A comer e a beber e a embriagar-se com a Babilônia, ou com a prostituta, ou com a meretriz de Apocalipse. Olha que alerta, irmãos. Eu, quando eu preparei essa mensagem, eu falei: Senhor, me ajuda a não fazer parte do contrário disto. Eu preciso estar atento. O Senhor me confiou. Agora, o que está ocorrendo com muitos de nós, adventistas do sétimo dia? Nós estamos falando: poxa, Jesus está demorando a voltar. Eu nasci na igreja, irmãos. Eu nasci na igreja. Eu não vou falar a minha idade, há quantos anos faz isso, porque senão vocês vão saber qual é a minha idade. Mas eu nasci na igreja e desde criança eu ouço falar da volta de Cristo. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu vi um sermão na igreja que eu frequentava, na igreja de Diadema, central de Diadema, e teve um pregador que fez uma semana de oração, e ele falou especificamente sobre a volta de Cristo. Quando eu tinha 12 anos. Aquele domingo à noite, eu fui para casa chorando, desesperado. Porque pelo que ele estava pregando, parece que Jesus estava voltando naquela semana.
E eu me lembro que naquela noite eu não conseguia dormir direito. Eu acordava e falava: Senhor, não me deixe perder a minha salvação, Senhor, por favor, eu não quero perder minha salvação, Senhor. Fazem muitos anos isto, irmãos. Eu continuo com esta mesma oração: Senhor, não quero perder a minha salvação, por favor, não me deixe perder a salvação. Jesus está bem perto de voltar. E diz aqui no verso 46 que virá o Senhor daquele servo em um dia em que não esperava, e a hora em que não sabes, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Olha que texto pesado, irmãos. Ele vai dizer para aqueles que ele confiou, aqueles que acreditam na sua volta, mas que por algum tempo esquecem que Jesus está bem perto de voltar e vivem como se Jesus não fosse voltar nunca, ou fosse demorar muito para voltar. E começa a beber e a comer e a embriagar-se com as coisas deste mundo, com os ensinamentos falsos deste mundo. E aquele Senhor, ele vai vir. E diz aqui que ele vai dar o quê? Ele vai dar a sua sorte com os infiéis. Você já imaginou? Estou dando o meu exemplo para não complicar a vida de ninguém, nem as pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Passei a minha vida inteira, dezenas de anos, esperando a volta de Cristo, e morrer junto com os ímpios, que nunca aguardaram a volta de Cristo, nem sabem que Jesus vai voltar. Que tristeza, irmãos. Que tristeza vai ser para mim. Passei a minha vida inteira pregando, passei a minha vida inteira lendo a palavra de Deus, ouvindo Ele dizer que está voltando, e não me preparar para esse dia, e me perder junto com as pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, e que beberam, e que se prostituíram, que fizeram tudo quanto foi coisa errada, e eu vou morrer junto com eles. Pior, Deus tem um castigo maior ainda, mais do que aquelas pessoas que não tiveram contato com a palavra. Olha o que diz mais. Mas, verso 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Amigo, eu não quero fazer desse sermão aqui algo assustador, algo... Não é esse o propósito do meu sermão. É para lembrar você, adventista do sétimo dia, que está me assistindo nesta noite, que você tem o conhecimento da volta de Cristo. A sua obrigação é se preparar para a volta de Cristo e ajudar outros a se prepararem também. E veja que estes, a qual Cristo confiou, mais a sua mensagem será cobrado mais. Olha o que ele diz mais aqui para finalizar esse texto. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas levará o seu castigo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe será cobrado. Uau! E agora, irmãos? Quantas classes bíblicas eu já dirigi na minha vida? Quantas pessoas eu levei aos pés de Cristo ao longo de toda a minha vida cristã? Eu me preocupo tanto de ter ajudado outras pessoas a se salvarem e eu mesmo me perder. Vai ser terrível, não? Mas eu creio na graça de Cristo. Eu creio no amor que Ele tem por cada um de nós. E hoje, nesta noite, Ele está dando a você e a mim a oportunidade de me entregar por completo, de confiar de coração na pregação da volta de Cristo. Dá tempo ainda de você se preparar. Eu não queria terminar o meu sermão nesta noite apenas com más notícias, mas eu quero terminar o meu sermão nesta noite com boas notícias. Eu quero voltar no verso 37 de Lucas capítulo 12. Diz aqui o texto que bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontres vigilantes, atentos, prontos, preparados para a volta de Cristo. E diz aqui que diz que Jesus, que Ele afirma que há de Ele, Jesus, se cingir. Ele vai dar, aqui a Bíblia diz que, o próprio Jesus está dizendo que Ele vai dar lugar à mesa a esse vigilante, a esse que está atento. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Talvez você lê esse texto e você passe desapercebido. Mas o que Jesus está querendo dizer é que para o guarda vigilante, para o guarda noturno, para aquele que está atento à voz de Cristo, Ele, Jesus, quando vier nos céus,
Diz a Bíblia em Apocalipse que haverá um mar de vidro, lindo. Haverá mansões, haverá um céu maravilhoso. E diz que Jesus está preparando esse céu maravilhoso para mim e para você, coisas que nós nunca podemos imaginar. Jesus vai chegar perto de você e vai dizer: Lucas, que bom que você veio. Vem cá, senta aqui, ó. Separei um lugar para você. Ele vai chegar para você, Kevin, vai falar: Kevin, que bom que você está aqui. Eu preparei este lugar para você. E você, quem sabe, vai dizer para o Senhor: Senhor, eu sempre ouvi falar da tua vinda. Eu sempre ouvi falar que haverá um céu. E que você está preparando, que o Senhor preparou para mim. Mas eu nunca pude imaginar, Senhor, que este é o lugar que o Senhor estava preparando para mim. Que lindo lugar que o Senhor preparou. E nós daremos um abraço em Cristo. Sentaremos à mesa. Eu não sei qual vai ser a minha postura. Se eu vou pular no colo de Cristo, se eu vou ajoelhar e abraçar os seus pés, se eu vou chorar. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Mas eu vou, Senhor, muito obrigado. Porque tudo isso que o Senhor está preparando aqui, esses belos jardins, esse lago de cristal, a mansão, essa casa que o Senhor preparou para mim. Que bom que eu estou aqui ao lado do Senhor por toda a eternidade. Medite na letra deste hino que a Aline irá cantar. Enquanto ela estiver cantando, ore em seu coração: Senhor, não quero ficar longe desse lugar que o Senhor preparou para mim. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus,
a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Eu vou. Amém. Há um lugar para você nos céus. Pode ter certeza que Jesus separou um lugar especial para você. Não deixe que nada neste mundo tire o lugar, o seu lugar, que Deus preparou. Vamos orar nesse instante. Santo e eterno Deus, que nos altos céus habita, Senhor, obrigado pela Tua palavra, ter falado ao nosso coração poderosamente nesta noite. Senhor, queremos estar contigo nos céus. Por favor, Senhor, perdoe todos os nossos pecados, transforme o nosso caráter, ajude-nos, Senhor, para que aqui vivamos nesta terra com total confiança em Ti, no Teu poder e nos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe a cada telespectador que acompanhou conosco esta mensagem. É bem verdade que este Teu filho, esta Tua filha está passando por um momento difícil, bem complicado, mas que o Teu braço de amor e de misericórdia coloque sobre o seu ombro nesse instante. Dê a ele a paz necessária e a fé para continuar caminhando até aquele grande dia da Tua volta. É o que te pedimos e rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, Jardim, muito obrigado por compartilhar conosco a mensagem. Obrigado, Marcos, por nos alertar. Nosso mundo, a cada dia que passa, dá sinais de que o Senhor Jesus está cada vez mais próximo de voltar, não? E nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque Deus não quer que nós percamos aquilo que Ele está reservando para toda a eternidade. Um mundo sem pecado, sem sofrimentos. Queridos, nós estamos encerrando mais um culto. Gostaria de desejar a todos um bom restante de semana. Que Deus abençoe você. Que você continue buscando a Deus, continue andando com Deus, se fortalecendo. E lembrando que amanhã, às 4h59, temos um encontro marcado também no Envolve. Mais um culto abençoado para que possamos crescer espiritualmente. Um restante de semana, fiquem com Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás
onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero